Bom, em relação à disciplina de PO, temos a seguinte questão envolvendo polimorfismo, no caso, subscrição de métodos, certo? Ele pede para mim criar as classes conforme a figura em anexo, no caso, essa figura aqui, certo? Onde eu vou ter a minha superclasse forma geométrica e minhas subclasses quadrado, retângulo, triângulo, e a minha usa forma geométrica aqui, né? Então vamos lá. Ele pede que a função do método calcular área é retornar o valor da área de cada forma, ou seja, eu vou ter que ter esse método calcular área. A função do método calcular perímetro é retornar o valor do perímetro de cada forma geométrica. Vou ter que ter também esse cálculo perímetro. E um método também para exibir os lados, a área e o perímetro de cada forma, certo? E no método main da classe, usa forma geométrica, que eu fiz ela aqui como usa formas. Você deve instanciar objetos de todas as classes que você criou. Então, primeiramente eu criei minha superclasse, certo? Como ele mandou aqui na figura, certo? Com todos esses atributos e métodos. E fiz meus getters e setters aqui, certo? No meu método exibir, ele pediu para mim exibir todos os valores, tanto de área como perímetro e lados, né? Certo? Então foi o que eu fiz aqui, ó. Exibindo dados no caso, quadrado, que era a minha primeira forma geométrica aqui. Assim como todos os outros valores aqui, tanto para o lado como área e perímetro, certo? Aqui no quadrado, eu apenas peguei, né, getter, peguei meu lado lá e fiz o quê? Como eu sei que a fórmula de calcular a área do quadrado é o lado vezes o lado, certo? Então, eu fiz na minha calcular área aqui, coloquei a formulazinha aqui, certo? Peguei meu lado vezes o lado e retornei a minha área, certo? Minha variável área. Assim como o perímetro também, peguei a formulazinha do perímetro, que é o lado vezes 4, e retornei meu perímetro. Fiz tudo isso aqui para as outras subclasses também, né? Tanto para o retângulo, só que obedecendo também a sua formulazinha aqui, né? Ou seja, eu sobrescrevi esse meu método aqui, calcular área, calcular perímetro, aqui, certo? É o mesmo, só que eu sobrescrevi. É o mesmo com um comportamento diferente, certo? Então, peguei a formulazinha lá, já a do retângulo aqui é o lado 1 vezes o lado 2, certo? No caso do meu retângulo, eu criei, como eu tenho um lado 2, eu criei, certo? Uma variável, eu criei uma variável aqui, um atributo aqui no caso, lado 2, certo? Justamente para usar. E sobrescrevi os métodos aqui, área, calcular área e perímetro, certo? E fiz algumas mudanças aqui no métodozinho exibir dados, que no caso eu queria exibir os dados do retângulo, né? E meus getters e setters desse atributo criado. Também fiz a mesma coisa para cá, certo? Sobrescrevi. É o mesmo método, calcular área, calcular perímetro, só que comportamentos diferentes, comportamentos de acordo com o meu triângulo equilátero aqui, né? No caso da minha subclasse. E fiz a mesma coisa de exibir dados, fiz a mesma coisa, certo? Fiz algumas mudançazinhas de acordo com o meu triângulo equilátero, né? Já que eu queria exibir os valores lá do meu triângulo equilátero. E aqui na minha classe, subclasse usa formas, certo? Eu criei meus objetos, instanciei meus objetos aqui. Quadrado, que eu chamei de Q, né? Retângulo, que eu chamei de R, e triângulo equilátero, que eu chamei de TE, certo? E no caso, eu fiz aqui meus setters aqui, né? Q.set lado 1, que deu o valor de 5, pro lado do meu quadrado, certo? E pro lado do retângulo, tanto pro lado 1 como pro lado 2, pro lado 1 eu dei 20, o valor de 20, e no meu set aqui lado 2, deu o valor de 2 pro meu lado 2, obviamente. E no meu triângulo equilátero fiz a mesma coisa, certo? Para alterar o valor, e dei 10 aqui no valor. E no final de tudo, eu só chamei meu método exibir lá para cada um desses objetos criados e exibir meus dados. Então vamos ver como é que isso aqui está funcionando, certo? Então aqui ele diz, né, exibir dados do quadrado,
no caso, o valor do lado 1 é 5, que foi o que eu passei aqui, e ele fez todos os cálculos, assim como para o meu exibidados do retângulo, ele me disse qual era o valor, tanto do lado 1 como do lado 2, e fez o cálculo da área e do perímetro. E também aqui no triângulo equilátero ele fez a mesma coisa, certo? Então essa foi mais uma videoaula de PO, envolvendo polimorfismo, no caso aqui sobre descrição de métodos.